faculdades só nas grandes capitais. Então condenava criminosamente toda a mocidade pobre do Brasil a não possuir curso superior. E foi contra esse crime que eu me levantei. A estatização que quer asfixiar a iniciativa privada, porque isto aqui é principalmente a vitória da iniciativa privada. Todos sentindo, vibrando, comungando do mesmo sonho, do mesmo ideal. Esta é que é a minha obra. Significa que eu consegui transmitir um pensamento, transmitir um ideal, formar outros idealistas, outros sonhadores. E queira Deus que amanhã, aonde eu estiver daqui a centenas de anos, eu possa ver a Coimbra brasileira. E assim, Vassouras terá sido, graças a Deus, um exemplo, uma marca. Meu nome é Severino Sombra de Albuquerque. Em sua trajetória, General Severino Sombra pôde contar sempre com bons profissionais, que o ajudaram a tocar os seus projetos tão audaciosos sempre. E hoje nós estamos aqui, na antiga Estação Ferroviária de Vassouras, que por muitos anos funcionou a presidência da Fundação Educacional Severino Sombra, onde hoje funciona o restaurante Estação Vassouras, ao qual nós agradecemos por ter nos cedido esse espaço tão lindo e maravilhoso para o nosso bate-papo de hoje. E nesse episódio nós vamos conversar com Maria das Graças Moraes Rosa, conhecida como Gracinha, ela que trabalhou diretamente com o general Severino Sombra. Gracinha, seja bem-vinda a esse projeto que fala sobre o general Severino Sombra, que fala sobre a obra do general Severino Sombra, não só aqui em Vassouras, mas durante toda a vida dele. Mas nesse momento aqui em especial, nós estamos nesse espaço tão lindo que foi o seu ambiente de trabalho por muitos anos, não é isso? Isso. Você trabalhou, como é que foi o seu início, o início da sua história na Fundação Severino Sombra? Eu comecei em 1985, né? Sim. Meu pai era muito amigo do Capanema, que era um amigo dele também, trabalhador aqui. E a minha filha já estava mais ou menos com 4 anos, aí eu queria começar a trabalhar, né? Já poderia começar a trabalhar. Foi seu primeiro emprego? Não. Não foi o primeiro tive emprego? Antes, né? Sim. Aí, mas depois que a minha filha nasceu, aí foi depois esse emprego. Aí, meu pai conversando com o Capanema conversou com o general. O general mandou imediatamente, eu fiquei até surpresa, eu vim conversar com ele, e dali já fui admitida. Ah, que legal. E qual era a sua função na fundação? Eu comecei como auxiliar de escritório, né? Aí Sim. depois passei a ser uma das secretárias, porque ele tinha várias secretárias. Ele tinha, quer dizer, a primeira secretária dele, direto, foi Dona Tita. Com a morte da Dona Tita, ficou sendo a Vera. Aí depois a Alda, com a morte da Vera, a Alda. E eu depois continuamos, eu Alda e Elza. Mas Elza também não está em Vassouras, né? Está viva, ela não está em Vassouras. Aí nós trabalhávamos direto, aí já passávamos a ser secretários, todos nós éramos secretários, sendo que uma era secretária-chefe, né? E quantos anos você trabalhou na fundação? Na fundação eu trabalhei 25, com ele trabalhei 15, porque foi de 1985 a 2000, quando ele faleceu. Quando ele faleceu. E como que era o dia a dia como secretária do general Severino Sombra? Era muito bom, né? Ele era uma pessoa, assim, enérgica, sim, mas era uma pessoa muito boa, entendeu? E nós conhecíamos, no subir da escada dele, nós conhecíamos se ele estava bem-humorado. Se era um bom dia ou não. Nossa, não era, né? Aí, mas ele era assim, ele chegava às vezes, mas num instantinho ele já ficava bem, entendeu? Então, dependendo do tema que você tinha que resolver com ele, você já tinha... Já sabíamos como que nós íamos enfrentar. Ou se era o dia certo de levar o tema para ele. Né? Tudo, né? Mas, general Severino Sombra, ele sempre, quem pesquisa, como nós estamos aqui, né, nesse trabalho de imersão da vida e obra do general Severino Sombra, a gente sempre se depara com pessoas dizendo: e general Severino Sombra, essa pessoa enérgica,
e uma pessoa muito carismática também, né? A gente estava conversando sobre isso. Um líder muito carismático, né? E quais eram as características do general que você mais admirava? Uma pessoa leal, uma pessoa sincera, tá? Uma pessoa honesta demais, entendeu? E uma pessoa que tinha empatia com todos os funcionários, desde o jardineiro até naquela época era diretor, não era coordenador, né? Os diretores das faculdades e tudo, entendeu? Ele tratava todo mundo do mesmo nível, do mesmo jeito, não era um tratava melhor do que o outro. E como que era o ambiente em 1985? A fundação já tinha, né, uma estrada, alguns anos de estrada. Já tinha, né? Já tinha todas as faculdades. Isso, né? aí. E como que era o dia a dia ali daquela época, em 1985? Você quer dizer o dia a dia dele? O seu e o dele, qual é a sua lembrança daquela época? Ele era assim, né? Nós éramos 3, né? Aí a hora que ele resolvia, chamava uma, depois chamava outra, entendeu? E exigia bastante. Exigia? Exigia bastante, principalmente no português. Ele, um homem muito letrado, né? Principalmente. E ele fazia a gente ler, né? Fazia. Principalmente quando ele fazia as crônicas dele, porque toda semana ele fazia uma crônica, entendeu? Sim. Nós tínhamos que ler, tínhamos que imprimir. Fazia uma revisão. Imprimir, né? Bater na máquina, né? Em tudo. Errava, tinha que colar aqueles pedacinhos, né? E tudo, né? Então, era assim o dia a dia. Ele dava muito serviço para nós. E nós não tínhamos... Quando nós tínhamos que fazer hora extra, quando ele convocava a gente domingo, sábado, aonde não tinha estivesse. Hora, não? Não tinha hora. E às vezes ele brincava com a gente. Meia-noite é cedo. Mas ele levava a gente em casa e tudo, dava lanche, tudo. Ele era uma pessoa muito... A gente tinha prazer mesmo, passando da hora, em trabalhar com ele, entendeu? Nós não sentíamos assim que nós éramos obrigados, uma obrigação. Era uma satisfação. E essa questão que você falou é muito importante, porque um bom líder, ele não dá simplesmente ordem, né? Ele envolve as pessoas que estão trabalhando com ele. E qual era o seu sentimento, o sentimento das outras pessoas que estavam trabalhando com ele? Todo mundo tinha essa ideia viva de que estava trabalhando por um projeto, não é? Trabalhando por um projeto, né? Ele fazia a gente se envolver, né, naquilo, né? Então nós sentíamos prazer de ficar trabalhando e tudo, né? Porque sempre era compensador. Compensador assim, de estar com ele, né? Sim. Como ele fazia e tudo. Então era muito bom. Nós não sentimos assim como fosse uma obrigação. Nós sentimos até prazer. Muitas vezes a gente ficava meio nada, né? Mas ele também tinha uma coisa muito boa, entendeu? Às vezes ele chegava e, claro, como todo mundo, como todo chefe, né? Às vezes dava bronca, né, gente? Então, o que nós tínhamos que fazer? Nós não podíamos falar nada nessa hora. Aí depois, quando passava, aí a gente ia, falava com ele, aí ele aceitava numa boa, entendeu? Então nós aprendemos tudo isso, a saber a hora certa de falar com ele, né? A hora de ficar calado. Então, a hora de repente, dar uma sugestão? Sugestão, ele aceitava também. Aceitava também. Muitas pessoas, quem é de Vassouras especialmente, tem a palavra general até como um nome dele, né? General Sombra. É o general, né? Mas general é uma patente militar. E ele, né, quando a gente fala de um militar, de uma pessoa imponente, uma pessoa até sisuda, aquela pessoa que está acima, né? Ele tinha essa questão de ter um lado bem humanizado, apesar de ser um militar, mas era um militar carinhoso. Carinhoso, As secretárias dele, ele tratava a gente de filhas, né? Porque todas podia ser filha mesmo dele, né? Ele tratava a gente de filhas e ele tinha assim muito respeito por nós, né? E tudo. E nós éramos realmente ali, nós participávamos de tudo, entendeu? Ele tinha o aniversário dele, ele fazia questão, quer dizer, toda a fundação, mas ele fazia questão que com a gente levar para almoçar, ele levava a gente passear no Rio. Entendeu? Que legal. E quando ele estava doente, aí uma de nós íamos
A maior parte era eu, as vezes maiores eram eu que ia para a casa dele, para a agenda do dia, né? Para ficar trabalhando com ele quando ele estava doente. Até já, não digo nos últimos dias, mas já até o final da vida, assim, ele sempre trabalhou. Sempre trabalhou. Né? Quando ele morreu, naquela semana ele tinha trabalhado. Então é nos últimos dias mesmo, né? Nos últimos dias. Ele só teve coisa porque foi época de carnaval, né? Sim. Então teve aqueles feriados do carnaval. Tanto que ele ia voltar na segunda-feira, né? Normal, como todos nós. Mas aí ele faleceu no domingo, dia 12 de março. Você lembra de alguma situação, né? Você já disse aqui, né, algumas características dele, alguma situação, né, em que ele deixou na sua memória guardada uma atitude dele como um bom líder, ou alguma situação inusitada com ele? O que você lembra, assim, de situações específicas com o general? Como, por exemplo? Alguma história dele? Ele gostava de contar as histórias dele. Sim. Gostava muito. Então ele participava com a gente, entendeu? Da história dele, né? na terra dele. Trazia histórias de antes de Vassouras? Na terra dele, tudo ele fazia questão, sabe? De contar. Ele conversava muito com a gente, entendeu? Ele conversava muito mesmo. Além de trabalhar, mas ele conversava. Ele chegou a comentar como foi a ida dele na cidade de Coimbra, para que ele pudesse ter essa ideia? Não, ele só falava que ele visitou, né, que gostou muito da universidade de lá, e que o sonho dele era fazer de Vassouras uma universidade igual de Coimbra, né? Igual a de Coimbra. Era o sonho dele, né? Ah, que bom. Ele comentava assim, quando ele foi visitar, que ele se encantou, né? Se encantou pela Universidade de Coimbra. Então, o sonho dele, a ideia dele era fazer uma universidade igual de Coimbra. Igual a Coimbra. E como que era o general com os outros colaboradores da Fundação? Você estava me dizendo que ele tinha um dia em que ele recebia... Era uma vez por semana. Os colaboradores. Acho que era sempre às quintas-feiras. Aí marcava, né, com ele, então ele recebia os funcionários, recebia também os vassourenses, né, o pessoal da cidade. Sim. Onde a pessoa podia vir, conversar com ele ou fazer algum pedido, né, alguma coisa, mas ele atendia todos muito bem. As pessoas saíam encantadas com ele, porque muitas vezes, é o que você falou, por ser general, né, as pessoas tinham medo, às vezes, de vir conversar com ele. Mas quando saía, saiu encantado com ele, entendeu? Porque ele conversava, deixava a pessoa à vontade. Você me disse que ele sabia, como poucos, dizer não. Sabia. Não é? Ele sabia como dizer não, que a gente não ficava chateado. Às vezes as pessoas vinham aqui para pedir alguma coisa, ele sabia como dizer não, e as pessoas saíam encantadas com ele, com o não que ele falou. Ouvia o não e dizia muito obrigado. Ele falava sobre... ele sempre foi um homem de muitos sonhos, né? E, portanto, ele já tinha essa ideia, né, de criar a Coimbra brasileira já uns bons anos antes de conhecer Vassouras, inclusive. E ele falava sobre futuro. Ele falava sobre, olha, eu quero que a Fundação... o pensamento dele sempre estava além. Entendeu? Além. Tudo ele planejava mais alguma coisa. Ele não, sabe quando ele não estava satisfeito? Chegou aquele ponto, mas ele queria mais coisas. E ele lutava. E de repente também, vocês que estavam trabalhando com ele achavam que, olha, estamos aqui num bom patamar. A Fundação, nós temos aqui a faculdade, está bem estabelecida na cidade, mas na cabeça dele ainda queria mais. Ele era sempre para frente. Com a universidade, então, porque ele lutou muito, né, para conseguir ter autorização da universidade, né? Mas ele nunca desistiu. Ele nunca desistiu. Ele ia muitas vezes a Brasília e vinha, mas não se sentia derrotado, entendeu? Ele ia a Brasília para falar do projeto. Da Fundação, e também resolveu no Ministério da Educação muito, né? E tudo, sim. Né? E que devia ser também uma facilidade também dele, né? Porque como um bom político, um bom articulador, um homem, né, da educação, consciente do seu projeto e do poder do projeto, do valor
da Fundação Educacional Severino Sombra. Ele era muito Então ele respeitado. devia passear bem por Brasília, Ele né? era muito respeitado, né? E naquela época que não tinha computador, a secretaria ia com ele, né? Tinha que ir com ele, né? Aí foi... fui a Vera, né? Antes de falecer, depois mas aí depois começou tendo computador e tudo, aí já não precisava mais da secretária dele, a gente tinha que estar lá, ó. E ele era bem respeitado em Brasília. Era. Todo mundo recebia ele Bem. muito bem. Uhum. Eu queria voltar um pouquinho, porque você estava falando do seu pai, antes da gente iniciar aqui a gravação da entrevista, e você falou que o seu pai tinha um carnezinho. Porque naquela época... Quando Que carnezinho é esse? Eu fiquei muito Era igual um curioso. carnezinho que a gente... você pagava por mês. Sei. Entendeu? Tinha uma quantia, não me lembro mais, também há muito tempo, né? Então, aí as senhoras, né? As senhoras que ajudaram ele, né? Aí elas resolveram fazer esse tipo de carnezinho. E as pessoas que quisessem ajudar, ajudariam. Meu pai foi um deles. Porque meu pai era muito amigo da dona Irene, que era uma das mulheres do Conselho Eleitor, né? Aí Sim. ele também abraçou essa causa, entendeu? Contribuindo para que eles pudessem desenvolver, né, o trabalho, né? Entendeu? Ah, tá. Então, o seu pai ele tem a sua família, né? Tem esse histórico Nós de também apostar ajudamos, né, no projeto. né, uma pedrinha. Tem uma pedrinha, tem. Que legal. Gracinha, aproveitando que a gente está falando aqui do início da fundação, você se lembra como foi o início, a chegada do General Sombra aqui em Vassouras? Quais foram as dificuldades que ele enfrentou? As dificuldades com os tradicionais da cidade. Os tradicionais? Né? Foi muito Mas por difícil. que eles não, de repente, não porque Vassouras era acreditaram? uma cidade muito pacata, né? Era uma cidade muito Sim. pacata, né? Então, eles tinham medo, né? Os moradores tinham medo de pessoas estranhas, pessoas de vários lugares, quando logo no início vinha muita gente de toda parte do Brasil, entendeu? De Goiânia, então, vinha muito. Do Mato Grosso vinha muito, São Paulo vinha muito. Então, era um choque, né? Porque aquele número de pessoas, né? E tudo, né? Que Vassouras sempre foi pacata, tinha pouco movimento, né? E tudo, né? Então, era uma novidade, né? Que passava medo também, né? Para aqueles tradicionais, né? E tudo, né? Mas para os novos era uma esperança. Era uma esperança. Era uma esperança. Justamente. Porque ele, inclusive, né, tem registro de entrevista. Ele disse que quando ele veio a Vassouras, ele chegou aqui, a cidade, ele identificou, né, um potencial muito grande na cidade. E ele percebeu, olha, tem uma cidade aqui com fazendas lindas, porém fazendas muito distantes da zona urbana. Uma zona urbana bonita, um centro histórico lindo, casarões maravilhosos, mas poucas oportunidades. Poucas oportunidades. Né? Poucas oportunidades e possibilitando ao aluno ter uma mobilidade muito mais fácil. Ser uma cidade também muito tranquila, uma né? cidade Até para os alunos do aeroporto. Né? Mas foi o que você disse. Quando começou esse projeto, muitas pessoas vindo de fora. Né? Muitas pessoas. E a cidade mudando a partir daí. Né? Muita circulação de pessoas aqui. E isso, de fato, pode assustar. Assusta, né? Você tem lembrança desse início? Não, assim, muito não, né? Porque eu era bem mais nova. Você era bem novinha. Era bem Mas, né, com certeza, né, como a gente estava conversando aqui antes, né? Ele teve muito apoio do Comitê Feminino. Teve. Né? E de várias pessoas também da cidade, não era todos, né? Muitas pessoas do comércio tiveram. Tem um momento, você começou em 1985, até passou de 2000, né? 2000. Com ele até 2000. Teve um momento muito importante na história da Fundação, foi quando a Fundação conseguiu o título de universidade. Foi muito importante. Você se lembra desse momento? Me lembro, foi muito importante. Como é que foi?
passou na cidade com carro aberto. Ah, é? Foi um carro aberto, foi muito bonito, foi muito lindo. Mas antes, quando ele recebeu a notícia, você teve esse contato Ele inicial? ficou muito emocionado, ele ficou muito, mas muito, ele não sabia nem, entendeu? Ele ficou muito, mas muito emocionado. Mas todos nós ficamos, Sim. né? Por ele, também, claro, pela universidade e por ele, né? Porque esperar tanto tempo para um projeto, né? Eu acho que no fundo ele pensava assim, será que eu vou ver? É. Né? Será que eu vou ver? E viu, né? O que ele mais sonhava, ele viu. E como é que foi? Você disse, foi o carro aberto? Foi. Teve uma carreata pela cidade de Vassouras? Desfilando pela cidade. Que bonito, né? E todo mundo. E o povo aplaudindo, né? É. O pessoal que estava aplaudindo. Então foi uma conquista que com certeza foi muito dividida para ele e para a cidade. com todas também. as pessoas que trabalhavam à época na fundação. Foi uma emoção. Mas com a cidade toda também, né? Sobretudo com a cidade toda. Porque aí a cidade, né, quando veio a universidade, já sabia como a fundação ajudou a cidade, né? Estava fazendo a cidade progredir, né? Porque naquela época as pessoas trabalhavam aqui, seria o emprego, prefeitura, né? Ou então um comércio, ou então ir para fora de Vassouras, né? E foi uma possibilidade das pessoas novas de Vassouras não precisar ir tanto para fora. Né? E tinha esse movimento, né? Das pessoas quererem trabalhar na fundação. Era para estar sonho, em contato com sonho, o general. Como é que era isso? Era sonho de todo mundo trabalhar na fundação. Era sonho. Que legal. Porque tá com... assim, falando ainda especificamente de você, né? Das pessoas que trabalhavam próximas a ele, tinha essa questão a mais, né, de aprender com o general. Isso. Não só de fazer suas funções no dia a dia, mas aprender muito com ele. Nas conversas que ele tinha, entendeu? Eram muito agradáveis e eram muito proveitosas, né? Eu imagino. Eu imagino. O que você acha? Quais os valores que ele tinha com ele que moviam ele nessa trajetória? Porque ele era uma pessoa muito religiosa. Né? Uma pessoa com uma família também que deu uma base para ele. Né? Você acha que esses valores familiares, os valores religiosos, foram muito importantes para ele? Da família, religiosos também, ele dava muito valor. Entendeu? Sempre falava da família? Sempre. Dos pais. Falava dos pais? Dos tios. Tem a tia Maroca, né? A tia Maroca. Que cuidou dele. Que cuidou dele. A tia Maroca, eu conheci a tia Maroca pelo livro do Eduardo, o Dudu. Eu conhecia dele falar, né? Tia Maroca. E assim, a gente percebe claramente que ele tinha uma relação muito próxima com a tia. Sim. Né? Que ele ficou na casa dos avós, mas criado diretamente ali sob a responsabilidade da tia Maroca. Né? E mesmo depois indo para o Rio de Janeiro, ficando tantos anos, um tempo afastado da família, ele sempre se comunicando com ela. Né? Então o valor familiar é muito importante, foi muito importante para ele. E o religioso também. E religioso também. Uma pessoa religiosa no dia a dia, como que era? Não, ele assim... Dava para perceber que ele era muito apegado à religião. À religião. Muito, muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta que a gente também estava conversando aqui fora da gravação. Como foi o momento do falecimento do general? Como que você recebeu essa notícia? Olha, foi um baque. Eu estava na minha igreja, Sim. na escola dominical, meu marido ligou para a igreja e perguntou para mim, você está de pé? Eu falei, não, então senta. Aí foi uma coisa assim, muito chocante, ainda mais da maneira como foi que nós tínhamos estado com ele naquela semana, né? Sim. E foi uma coisa assim, muita surpresa. Muita surpresa. Você disse que foi durante o carnaval, né? Que vocês estavam se planejando no feriado de carnaval. Mas aí já tinha passado o carnaval. Sim. Aquela semana, porque carnaval termina na terça, aí fica aquela semana. Aquele finalzinho de semana. Ficou aquele finalzinho de semana. E aí ele morreu no domingo. Morreu no domingo. Depois do carnaval. Você lembra das cerimônias de velório, sepultamento? Lembro. Eu tenho uma memória assim, e a minha memória é de que a cidade se emocionou. Se emocionou muito, foi.
né? A cidade se emocionou e a cidade ela compareceu em peso na despedida ao general. Fora as outras pessoas também, né? Os políticos, muitos políticos vieram, entendeu? Porque ele tinha muitas amizades, né, com as pessoas. E ele não era assim envolvido na política depois, né, tudo, mas Sim. ele tinha muitos políticos amigos, né? Tinha muitas pessoas de referência amigos dele, né? E nesse momento deve ter passado um filme, né, na cabeça de quem estava ali acompanhando as pessoas próximas a ele, Pois é. da vida tão rica que ele teve. Rica de experiências, de boas pessoas que passaram por ele. O Né? importante é que ele deixou um legado muito bom para nós, né? Para os vassourenses e para nós, principalmente, que tivemos aquele contato, né, com ele, né? Trabalhando com ele deixou um legado muito bom, entendeu? De humildade, uma pessoa como ele era, mas ele era uma pessoa humilde, é o que eu tinha dito para você, não sei se foi para você ou para o Thiago. Ele tratava desde o jardineiro até os diretores, aquele que tinha um cargo mais importante, ele tratava igualmente. Entendeu? Não tinha aquela diferença, porque é o jardineiro. Sim, sim. Se ele tivesse de brigar, ele brigava tanto com o maior como o menor, entendeu? Então, E o mais importante que a gente achava nele, legal, é aniversário dos funcionários. E ele fazia questão dos funcionários, ele chamar lá no gabinete dele, chamava cada um no gabinete dele, jardineiro, servente, chamava no gabinete para dar os parabéns e para dar uma lembrancinha. Parecia que o aniversário era dele, porque ele adorava o aniversário, adorava a festa de Natal. Então ele era assim, muito humano, sabe, com todos os funcionários. E é por isso, e por tantos outros motivos, né, que a gente está aqui nesse momento, falando ainda do general, né, depois de tanto tempo, né, do falecimento dele. 24 anos. 24 anos. Né? Então, foi uma pessoa, um grande líder, um grande lutador, né? Um grande sonhador. E, por tudo isso, uma pessoa que deixa tantas boas memórias, vivas até hoje, não é, Gracinha? Um grande legado que ele deixou. Um grande legado. Um grande legado. É isso mesmo. E ainda falando sobre essa questão dessa relação do general Severino Sombra com os colaboradores da Fundação, né? O carinho dele com os demais moradores de Vassouras, com as pessoas que vinham até a presidência aqui da Fundação para tentar ter um momento com o general. Ele recebia essas pessoas e recebia muitos pedidos de ajuda. Né? Você disse que quando ele sabia dizer o não, mas também disse muitos sim. Muito sim. Não acho foi? que diz mais sim do que não. Muitas pessoas foram agraciadas com bolsa, né, de estudo que ele... Naquela época não existia ainda ProUni, né? E ajudava das mais diversas formas. Era assim que era. E você estava falando aqui também, a gente estava conversando, que os funcionários, né, os colaboradores da Fundação podiam fazer a faculdade, os filhos também. Os filhos podiam até hoje, né? Ele Isso. deixou isso até hoje, né? Os E filhos como também foi podiam no estudar. seu caso? No meu caso, eu já tinha um curso, né, de direito, né? Quer dizer, eu não estudei aqui, Sim. mas os funcionários tinham direito a fazer curso, né, que queriam, e os filhos de funcionários também. Isso aí. Dependendo do número de funcionários, de 2 em 2 anos não tinha direito, né? Minha filha mesmo, minha filha estudou como filha de funcionário, e depois ela como funcionária, os 3 filhos dela estudaram no colégio de aplicação. Então ela também se formou. Ela se formou também, mas aí ela começou a trabalhar em 2000, em fevereiro de 2000. E ele morreu em março, né? E ela começou a fazer a faculdade. E ela trabalhando aqui? Ela começou a trabalhar em fevereiro. Em fevereiro. De 2000, e ele morreu em março. Ela teve algum contato com o general? Assim, muito direto, não, né? Não. Porque as pessoas que trabalhavam em outros setores não tinham tanto, só quando ele ia, né, e tudo. Mas interessante que ele fazia aniversário no mesmo dia da minha filha. Ah, que legal. 8 de junho. Aí ele sempre, e assim, ele
fazia questão de almoçar com todos os funcionários, mas também tinha um só com a gente, né? Sim. E sempre ele deixava eu sair depois do almoço para ir passar o dia com a minha filha. Aí, quando a minha filha fez 18 anos, ela fez em junho, né? Aí ele falou assim, o que você quer para sua filha? Eu falei, minha filha vai fazer 18 anos, vai terminar o segundo grau, né? Naquela época era segundo grau. Isso, segundo grau. Nossa, né? Então eu queria que você arrumasse um emprego para ela, mas não toquei mais no assunto. Isso ele falou no dia 8 de julho de 1999. Aí eu não falei mais no assunto. Aí quando chegou finalzinho de janeiro, ele falou assim, manda sua filha levar os documentos dela lá no RH. Ele lembrou que ele tinha falado isso. Com certeza. Aí no dia 8 de fevereiro, minha filha estava empregada, de 2000. E a sua emoção nesse momento? Ah, foi muito grande, né? Eu trabalhar, minha filha trabalhar, e agora o meu neto trabalha. Seu neto também? Então é uma história mesmo que ela vai se perpetuando, né? Ela é uma família. É uma família. A fundação é uma família. É uma família, porque quase é difícil ver uma pessoa de Vassouras que não trabalhou na fundação, ou que não trabalha na fundação, né? Agora são os filhos, né? Agora são os filhos. E os netos. E deixa eu te fazer uma pergunta, como que era a festa de final de ano com fraternização? Então, naquela época tinha as FUSV, né? Sim. Então, todos os funcionários eram convidados para ir. E tinha sorteios, né? Muitos sorteios. Aí ele ficava feliz para fazer o sorteio, né? E tudo. Então, era uma festa. Natal, E fora, assim, os outros setores que faziam, cada um fazia a sua festa, né? Individual, né? Mas essa depois de final do ano era a que ele mais gostava, porque ele estava em contato com todos os funcionários. Com todo mundo. Aí ele gostava muito. E eu queria, nesse momento, pedir a você que nos diga qual a principal colaboração que o General Sombra deixa para Vassouras, não só para a Fundação, né, mas para a cidade, que deixa também, consequentemente, para o nosso país. O que ele deixa de tão valoroso, de tudo que você viu e pôde presenciar? Coisas, né? É o que eu falei, né? Ele deixou um grande legado. E também nos ensinou, independente do tipo de como é que a gente fala? Social que a gente tem na sociedade, nos ensinou que todos somos iguais, não é? E, claro, eu sempre soube, eu sempre vivia isso, né? Meus pais sempre me ensinaram. Mas a gente achava assim, porque ele, quando veio, né? A gente achava que não tinha. Então, ele ensinou realmente que todos somos iguais. Não tem diferença nenhuma. Por causa de cargo, por causa de estudo, né? Todos são iguais. Todos devem ser tratados da mesma maneira. E também um grande exemplo que ele deixou também para todos, né? Para todos. E também uma outra grande lição, né? Que nunca é tarde. Lição de vida, de sonhar. De né? sonhar. Sempre sonhar, porque eu creio que até no dia da morte dele ele ainda estava sonhando. Ele ainda estava sonhando. Ele queria mais, né? Então ensinou também a gente a sonhar, né? A dar crédito aos nossos sonhos, né? E saber que pode ser realizado o sonho. Às vezes não é realizado, mas pode, mas nós temos que ter sempre essa esperança de que esse sonho pode ser realizado, como o dele foi realizado depois de muitos anos, né? Um homem que veio para Vassouras com 60 anos de idade e começar tudo de novo, porque começou tudo de novo, né? E tendo uma situação financeira que não precisava disso, né? Não precisava passar por isso, né? E se ele tivesse a oportunidade de voltar no tempo para poder contar tudo o que ele sonhou e tudo o que ele conseguiu fazer, a pessoa não acreditaria nele. Que ele, com 60 anos, chegaria numa cidade, construiria uma fundação e mudasse a vida de tantas pessoas. Da cidade, né? Mudou a vida da cidade, né? Mudou a vida da cidade. Mudou a vida da cidade. Um homem com essa idade toda. É isso aí. Porque muitas pessoas, e eu como vassourense vivi isso, muitas pessoas não sabiam ou não conheciam a cidade, o nome da cidade, faziam piada por conta, né, de ser Vassouras, né? Mas sabiam que lá tinha uma faculdade. É a cidade que tem a faculdade de medicina, é verdade. Então, a faculdade de medicina sempre foi bem conceituada, né? Sim. Em todos os lugares. E foi uma referência, é ainda uma referência, né?
mas fez a cidade ser cada vez mais conhecida e Isso. projetou cada vez mais a imagem da cidade de Vassouras, né? Uma cidade, como nós dissemos aqui, né? Que estava num momento tão precisando de ajuda, precisando de um general Severino Sombra para chegar e promover essa revolução educacional que ele sempre falava, né? E isso é muito importante. Gracinha, eu quero nesse momento agradecer a sua presença, agradecer esse momento, né, de tantas boas lembranças. Como que é a sensação de estar aqui nesse lugar de novo, onde você trabalhou por tantos anos? É muito boa, traz muitas recordações. Traz né? recordações. Muitas recordações, né? E é um lugar Porque muito bonito. foi o tempo todo que eu trabalhei, e mesmo depois, indo, não estando mais aqui, mas eu encerrei minha carreira aqui, né? Nesse prédio. Né? E hoje você está de volta aqui para a gente poder relembrar, pra poder relembrar tantas boas histórias, né? Então eu te agradeço, muito obrigado por essa oportunidade. E é um prazer falar, sempre foi um prazer falar sobre ele, né? Ah, que bom. Sobre ele. Eu agradeço também a você. E é muito importante que a gente vem sempre falando, né? Esse trabalho, esse projeto, ele tem que ser, ele tem esse memória objetivo. dele tem que continuar, né? Justamente, né? Então é muito importante a gente trazer essas histórias aqui para poder relembrar, para poder apresentar General Sombra àqueles que não o conhecem, né? Nessa forma tão completa, e também, sobretudo, para cada vez mais a gente levar essa história para o futuro, né? Para a gente poder eternizar a imagem de General Severino Sombra, esse legado do General Severino Sombra. Então, eu quero te agradecer. Para os novos agora também. Para os novos, né? E para aqueles que ainda virão, né? Daqueles que ainda virão. Né? E para aqueles que ainda vão nascer, que ainda vão vir para Vassouras para fazer sua faculdade. Né? Então, eles um dia vão poder ter essa oportunidade de assistir essa sua entrevista, esse seu relato. Vassouras antigamente era a cidade da escravidão, né? É verdade. Aí depois foi a cidade do estudo. A cidade do estudo. Ensino. E é uma bela mudança, não é? Muito, muito. Radical, né? Radical. Sim, em alguns momentos, né, num passado muito áureo, porém, muitas pessoas deram sangue aqui, literalmente, né? Muitas pessoas sofreram aqui. E hoje a Fundação vem com esse projeto para poder justamente trazer esperança, prosperidade, né? E o importante também é que as pessoas que vieram depois dele, né, que foi Américo, depois Marcos, agora Gustavo, né, continuam com o mesmo projeto, né? Continuam com o mesmo projeto. Gracinha, muito obrigado mais uma vez. Quero te agradecer, te cumprimentar. Obrigada a você, tá? Muito obrigado. E a você, a gente agradece mais uma vez pela sua presença, pela sua audiência com a gente, sempre falando sobre o legado de General Severino Sombra de Albuquerque. Muito obrigado. Faculdades só nas grandes capitais. Então condenava criminosamente toda a mocidade pobre do Brasil a não possuir curso superior. E foi contra esse crime que eu me levantei. A estatização que quer asfixiar a iniciativa privada, porque isto aqui é principalmente a vitória da iniciativa privada. Todos sentindo, vibrando, comungando do mesmo sonho, do mesmo ideal. Esta é que é a minha obra. Significa que eu consegui transmitir um pensamento, transmitir o ideal, formar outros idealistas, outros sonhadores. E queira Deus que amanhã, aonde eu estiver daqui a centenas de anos, eu possa ver a Coimbra brasileira. E assim, Vassouras terá sido, graças a Deus, um exemplo, uma marca. Meu nome é Severino Sombra de Albuquerque.